Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Na aula de hoje, darei início ao estudo da continuidade de funções, onde veremos a parte 1 de 2. Eu sou o professor Carlos Copelato e você? Seja bem-vindo ao meu canal. Começaremos com a continuidade de uma função em um número A. Definição 1. Uma função f é contínua em um número A se e somente se satisfazer as três condições abaixo. Primeira condição, f de A existe. Segunda condição, o limite de f de x, quando x tende a, existe. E a terceira condição é que o limite de f de x, quando x tende a, tem que ser igual a f de A. Se uma ou mais dessas condições não forem satisfeitas, a função ela é descontínua em A. Vejamos agora alguns exemplos envolvendo a continuidade de funções em um número A. Vejamos então o exemplo 1. Seja a função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, se x for menor do que 1. 0, se o x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E menos x ao quadrado mais 8, se o x for maior do que 3. Verifique se a função f é contínua na letra A, x igual a 1 e a letra B, x igual a 3. Então vamos à solução para a letra A. Então precisamos verificar se f satisfaz as três condições da definição 1. Primeira condição é f de A existe, ou seja, f de 1 existe. Então vamos verificar aqui, ó. O A é 1, né? Então f de 1 é igual a quem? A 0. Então vamos ver aqui, ó. Se o A é 1, então o x tem que ser maior ou igual a 1. Então a f está nesse intervalo aqui, ó. Então a f de x nesse intervalo vale 0. Então a f de 1 vale 0. A segunda condição é que o limite de f de x quando x tende a 1 existe. Então vamos verificar se ele existe. Para verificarmos se existe esse limite, devemos calcular o limite lateral à esquerda, ou seja, o limite de f de x quando x tende a menos 1. Quem que seria a função f de x quando x ele é menor do que 1. Menor do que 1 é essa função aqui. Então, vamos verificar nela aqui. Então, o limite de x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a quem? 1 menos, aqui é 1 menos, né? Porque os valores menores do que 1, elevado ao quadrado menos 1, aqui vai dar 0. Então, quando eu estou calculando o limite à esquerda do 1, o limite está dando 0. Agora, vamos calcular o limite à direita do 1, ou seja, 1 mais, da f de x. A direita do 1 seria o quê? Maior ou igual a 1. Maior do que 1. Maior do que 1, ela vale 0. Então, é o limite da constante 0, quando x tende a 1 pela direita, que vale 0. Comparando a esquerda com a direita, os valores são iguais. Como os limites laterais existem e são iguais, né? Logo, o limite da f de x quando x tende a 1, ele vale 0, né? Ele vale 0. Agora, nós vamos verificar a terceira condição, que o limite da f de x quando x tende a 1 tem que ser igual a f de 1. Então, a f de 1 ela vale 0 e o limite da f de x quando x tende a 1 ele vale 0. Como o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a 0, que é igual a f de 1, portanto, a f é contínua em x igual a 1. Então, vejamos agora a solução para a letra B, onde o a ele é igual a 3. Então, vamos verificar a primeira condição. f de 3 existe? Então, onde é que o x, qual desses intervalos aqui o x é igual a 3? Então, na primeira função o x é menor do que 1, nessa primeira parte o x é menor do que 1, nessa segunda parte o x vai de maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, portanto o x está aqui nesse intervalo aqui. Então, nós vamos ter que considerar essa função. Vamos calcular. A f de 3 ela é igual a 0. Então, f de 3 existe e é igual a 0. Agora, devemos calcular o limite de f de x quando x tende a 3. Primeiro, vamos calcular o limite lateral à esquerda, o limite, com x tendendo a 3 pela esquerda, 3 menos, ou seja, valores menores do que 3. Valores menores do que 3 seria essa parte aqui, ó, a segunda parte. Então, vai ser o limite de uma constante. O limite de uma constante é igual a própria constante igual a 0.
Agora vamos calcular o limite com x tendendo a 3 mais, ou seja, o limite lateral direito, então valores maiores do que 3, então tem que pegar essa terceira parte aqui que é menos x ao quadrado mais 8. Então vamos trocar aqui o x por 3. O menos 3 ao quadrado mais 8 vai ser igual a menos 3. 3 ao quadrado é 9. Menos 9 mais 8 igual a menos 1. Então, como o limite à esquerda do 3 é 0 e à direita do 3 é menos 1, então o limite, quando x tende a 3 da f de x, ele não existe. Certo? Se não existe o limite, então nem é necessário verificar a terceira condição. Então, logo, vamos colocar aqui, logo, a f de x é descontínua. Para x igual a 3. X igual a 3. Então vamos lá para o software GeoGebra e construir o gráfico dessa função. E vamos analisar a continuidade dela no x igual a 1 e a descontinuidade dela no x igual a 3. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto e no campo de entrada eu vou digitar a função f de x, é o nome da nossa função, f, né? E vou usar o comando SE, é o condicional. Então SE. E vou escolher a segunda opção, que é condição então e senão. Então, na primeira condição é que o x ele é menor do que 1. Se o x for menor do que 1, a função ela vai valer x ao quadrado menos 1. Agora eu tenho mais duas condições. Então, aqui no senão, eu vou usar novamente o comando C. C, novamente a segunda opção, condição. Agora, se o x, eu já coloquei o x menor do que 1. Então, agora ele é maior do que 1. E eu quero que ele seja menor que 3. Então, vou colocar aqui x menor ou igual a 3. Então, se acontecer isso, a função vai ser uma função constante igual a 0. Se não, vou colocar a outra condição. Vou usar novamente o comando C, só que dessa vez eu vou usar a primeira opção, que é condição e então. Qual é a condição? O x maior do que 3. Então, a função vai ser menos x elevado ao quadrado mais 8. Vou dar um Enter e observe que aqui na janela de álgebra ele já construiu a expressão da nossa função, exatamente da maneira que nós digitamos aqui. Com exceção de que no C ele colocou dois pontos, ó, x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 1, dois pontos, x menor que 1. E 0, x, dois pontos, né? X maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, e menos x ao quadrado mais outro se o x for maior que 3. E aqui, na janela de visualização, ele construiu o gráfico da função f, tá aqui, ó. Esta primeira parte aqui, ó, que é uma parábola côncava para cima, é essa opção aqui, o x menor que 1, tá aqui 1, né? E menor que 1 é esse gráfico aqui. Quando o x vai de 1 até 3, ela é uma função constante, essa reta aqui horizontal sobre o x. Quando o x for maior do que 3, ela vai ser esse gráfico aqui, ó. É uma outra parábola que seria côncava para baixo, né? Então ela faria isso aqui, ó. Certo? Mas como ela é definida apenas do 3 para a direita, então ela tem esse comportamento aqui. Então vamos analisar aqui a continuidade no x igual a 1. Quando x é igual a 1, pode ver que o gráfico ele é contínuo aqui. A função vem lá de cima, faz a concavidade para cima, chega aqui no 1 e continua até o 3. E nós vimos também, quando o x ele vale 3, ela é descontínua. Olha só o que acontece. Acontece um salto do menos 3 até do zero, né, do y igual a 0 até o y igual a menos 1. A função estava valendo 0 aqui e ela passou a valer menos 1 aqui a partir do x maior do que 3. Ok? Então agora vamos retornar para o quadro lá e dar continuidade. Então agora vamos resolver o exemplo 2. Seja g a função definida abaixo, verifique se g é contínua em x igual a 2. Então a função g é uma função definida por sentenças ou por partes. Eu tenho aqui, ela vai valer menos x mais 2 se o x for menor que 2. A outra parte dela é x mais 2
se o x for maior ou igual a 2. Então a solução é, vamos verificar as três condições da definição 1 para a igual a 2. Primeira condição, g de a existe? Então vamos ver se a g de a existe. O a é igual a 2, então g de 2 ele vai ser a primeira parte ou a segunda? O x igual a 2 está aqui, então ela vai assumir esse valor da função. Então a g de 2 vai ser igual a x mais 2, vou trocar o x por 2, somar com 2 vai ter 4. Então a g de 2 ela vai valer 4. Agora vamos ver a segunda condição. O limite da g de x quando x tende a 2, ele existe. Então vamos ver. Para calcular o limite da g de x quando x tende a 2, você tem que calcular os limites laterais. A esquerda, que ele representa assim, ó, o limite quando x tende a 2 menos, mas a esquerda do 2 são valores menores do que 2. Valores menores do que 2, ela vai assumir essa expressão, menos x mais 2. Então, o limite de menos x mais 2 quando x tende a menos 2. Vou trocar aqui o x por 2. Então, aqui é menos 2. Esse sinalzinho de menos só que é para dizer que é a esquerda. Menos 2 mais 2, 0. Então, limite lateral esquerda vale 0. Agora, limite lateral direita. Então, a função à direita são valores maiores do que 2. Então, ela vai assumir essa expressão aqui, ó, x mais 2. Então, limite de x mais 2 quando x tende a 2 pela direita. Então, vou trocar o x por 2. Então, dou novamente um sinalzinho de mais aqui para dizer que é a direita do 2. Então, 2 mais 2 igual a 4. Como os limites laterais, a esquerda, x tendendo a 2 menos, e a direita, x tendendo a 2 mais, são diferentes, então, o limite da g de x quando x tende a 2, ele não existe. E, portanto, a função g é descontínua em x igual a 2. Exemplo 3. Seja h de x igual ao módulo de x mais 1, se o x for diferente de menos 1, e 1 se o x for igual a menos 1. Verifique se h de x é contínua em x igual a menos 1. Solução. Então, podemos escrever a função h de x da seguinte maneira. Se o x for menor do que menos 1, então h de x vai ser quem? Menos o x mais 1. Então, se esse resultado for negativo, eu tenho que multiplicar por menos. Se o x for maior do que menos 1, h de x vai ser igual a x mais 1. E se o x for igual a menos 1, h de x ela vai ser igual a 1. E portanto, temos h de x da seguinte maneira. Menos, então multiplicar por menos aqui, então fica menos x menos 1. Se o x for menor que menos 1, 1 se o x for igual a menos 1, e x mais 1 se o x for maior que menos 1. Então vamos verificar as condições da definição 1. Quais são as condições? Primeira condição. H de A, existe. Quem que é o A? É o menos 1. Então, H de menos 1 existe? Então, H de menos 1, ou seja, quando x for igual a menos 1, ela vale 1, Agora, vamos calcular o limite de H de x quando x tende a menos 1. Ele existe? Então, vamos calcular ele. Calculamos primeiro o limite lateral esquerda. Limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda, ou seja, valores menores do que menos 1, ela vai valer menos x menos 1. Então, menos x menos 1. Então, menos, o x, ele é um menos 1, colocando o sinalzinho de menos para dizer que é a esquerda, menos 1. Menos 1, menos com menos aqui dá mais 1 menos 1, 0. Agora, vamos calcular o limite à direita. X tendendo a menos 1 mais, ou seja, valores maiores do que menos 1. Então, x vale x mais, a função vale x mais 1. Então, aqui o limite de x mais 1 quando x tende a menos 1 pela direita. Então, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0 também. Então, os limites laterais da esquerda e da direita são iguais. Logo, o limite da h de x quando x tende a menos 1 ele é igual a 0. Agora, vamos verificar a terceira condição. A terceira condição diz que o limite de h de x quando x tende a menos 1 tem que ser igual a h de menos 1. O limite quando x tende de h de x quando x tende a menos 1 é 0. Nós vimos aqui. E h de menos 1 é 1. Como esses valores são diferentes, logo h é descontínuo para x igual a menos 1. Vejamos agora o exemplo 4. Seja f definida por f de x igual a menos 1 dividido por x mais 3. Verifique se f é contínua para x igual a menos 3. Então, a solução é que devemos verificar as condições da definição 1. Primeira condição, que a f de a existe. E o a ele é o menos 3.
A f de menos 3 ela não existe, pois o domínio da função f são quem? São todos os números reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 3. E, portanto, a f é descontínua para x igual a menos 3 e nós não precisamos verificar as outras condições. Por que o domínio da função é esse conjunto aqui? Porque no denominador aqui eu tenho a minha variável e o denominador tem que ser diferente de zero. E o menos 3 ele estará anulando o denominador. Vejamos agora o exemplo 5. Verifique se a função g definida abaixo é contínua para x igual a menos 3. g de x é igual a menos 1 dividido por x mais 3, se o x for diferente de menos 3. E 2 se o x for igual a menos 3. É uma função definida por sentenças. E é bem parecida com a do exemplo 4, só que lá, a do exemplo 4, eu só tinha essa parte aqui e ela não era definida para x igual a menos 3. Então, a solução. Verificaremos as condições da definição 1. Primeira condição é que a f de a existe. Então, o a ele é menos 3 e a f de menos 3 ela vale 2. Vejamos agora a segunda condição. O limite de f de x quando x tende a a existe. O a é o menos 3, então o limite de f de x quando x tende a menos 3 nós devemos calcular. Vamos calcular o limite lateral à esquerda, ou seja, quando x tende a menos 3 menos, e o limite lateral direito quando x tende a menos 3 mais. À esquerda, vamos pegar a nossa função e substituir por valores menores do que o menos 3. Significa que esse menos significa menores do que o menos 3. Quando nós fizermos essa conta aqui, o denominador vai dar zero, certo? Só que ele está dando zero por valores negativos. Então, o denominador está tendendo a zero por valores negativos. E pela propriedade 12, parte 4, o limite da g de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, ou menos aqui, ele é infinito positivo. Então, nós vimos essa propriedade lá na aula 38 do CCUV. Estarei deixando na descrição do vídeo o link para essa aula se você ainda não assistiu. E agora vamos calcular o limite lateral direita, menos 3 mais. Então, é menos 1, novamente a função, x mais 3 dividido aqui por x mais 3, menos 1 dividido por menos 3, o mais que é a direita, mais 3. Então, novamente o denominador vai dar zero, e o denominador está tendendo a zero, agora por valores positivos. E pela propriedade 12, só que a parte 3, o limite da g de x, quando x tende a menos 3 mais, ele vai ser menos infinito. Ou seja, aqui eu tenho menos infinito dividido, aqui o numerador ele é negativo, é uma constante negativa. O denominador está tendendo a zero por valores positivos. Quando eu pego um negativo e divido por um positivo, vai dar negativo, então é infinito negativo. E aqui o numerador é negativo, o denominador está tendendo a zero por valores negativos, e negativo dividido por negativo vai dar positivo, ou seja, o infinito aqui vai ser positivo. Como os limites laterais, à esquerda e à direita, infinito positivo e infinito negativo, são diferentes, então o limite da g de x quando x tende a menos 3, ele não existe. E, portanto, a g é descontínua para x igual a menos 3. Vejamos, então, essa observação. Nós vimos nos exemplos anteriores que algumas funções eram descontínuas em um determinado número a. Mas será que é possível torná-las contínuas nesse número a? É o que veremos a seguir. Descontinuidade removível e descontinuidade essencial. Vamos pressupor que uma função f seja descontínua no número a. Porém, o limite da f de x, quando x tende a, ele exista. Dessa maneira, a f de a é diferente do limite da f de x quando x tende a, ou a f de a não existe. Este tipo de descontinuidade denominamos de descontinuidade removível. Uma vez que redefinimos f em a de tal maneira que a f de a seja igual ao limite da f de x quando x tende a a, e assim essa nova função será contínua em a. Agora, se não for possível remover a descontinuidade, chamamos de descontinuidade essencial. Agora nós vamos analisar os exemplos que nós resolvemos e ver quais daquelas funções poderão ser removida a descontinuidade. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. Vamos analisar o exemplo 1, onde nós temos a função f de x, ela é igual a x ao quadrado menos 1 se o x for menor do que 1.
ela vale 0 se o x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, e ela vale menos x ao quadrado mais 8 se o x for maior do que 3. Então nós já vimos aqui no x igual a 1, ela é contínua. O que nós temos que verificar é que no x igual a 3 nós conseguimos remover essa descontinuidade. Para nós removermos essa descontinuidade, o limite dessa função ele tem que existir. Como o limite dessa função, quando x tende a 3, ele não existe, então essa descontinuidade ela é essencial. Vamos analisar agora o exemplo 2. A g de x ela é igual a menos x mais 2 se o x for menor ou igual a 2 e x mais 2 se o x for maior do que 2. Então observe que a esquerda do 2 aqui, nós vimos que o limite dela quando x tende a 2 pela esquerda ela vale 0. E quando x tende a 2 pela direita ela vale 4. Portanto, esse limite aqui ele não existe. Se o limite não existe, também nós não conseguimos remover a descontinuidade. Então, a descontinuidade ela é essencial para esse exemplo aqui. Bem, eu estou aqui com o exemplo 3, onde nós temos a h de x ela é igual ao módulo de x mais 1, se o x for diferente de menos 1, e 1 se o x for igual a menos 1. E nós também escrevemos h de x como sendo menos x menos 1 se o x for menor que menos 1, 1 se o x for igual a menos 1, e x mais 1 se o x for maior que menos 1. Então aqui eu tenho o gráfico da hx. Essa parte aqui que eu estou destacando é se o x for menor que menos 1. O ponto menos 1 e 1 se o x for igual a menos 1. E essa outra parte aqui à direita aqui, se o x for maior que menos 1. Como o limite da h de x ele existe e ele é igual a 0, como h de x quando x é igual a menos 1, ele vale 1, e o limite da h de x quando x tende a menos 1, ele é igual a 0, então nós podemos redefinir h de x fazendo com que h de x seja igual a 0. E dessa maneira nós teremos uma descontinuidade removida. Então vou fazer aqui, eu vou marcar aqui o ponto P, eu vou apagar o ponto P aqui, já apaguei. E o ponto Q, eu vou marcá-lo aqui. Eu posso até tirar o ponto Q aqui, ó. Vou apagar. E nós podemos observar aqui que ela está contínua aqui, ó. Nós vamos marcar um pontinho aqui. Colocar ponto P igual a menos 1 e 0. Vou mudar aqui para cor laranja. E eu vou tirar o rótulo dele ali. Então aqui nós temos a função h de x com a descontinuidade removida. Então ela é contínua aqui. O que nós fizemos? Fizemos com que a h de x ela vale 0. Então vamos mudar aqui, ó. H de x, quando x for igual a menos 1, ela vale 0. Ok, então aqui nós temos a função h de x contínua no ponto menos 1, para x igual a menos 1. Agora vamos lá para o exemplo 4. Bem, eu estou aqui com o exemplo 4, a função f de x igual a menos 1 dividido por x mais 3. Ela é descontínua no ponto x igual a menos 3. E nós vimos que o limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda ele é infinito positivo. E quando ele tende a menos 3 pela direita, ele é infinito negativo. Então observe aqui, ó. Estou me aproximando do menos 3 pela esquerda, essa reta está aqui. X igual a menos 3 é uma assíntota vertical do nosso gráfico. Nós já vimos em aulas anteriores. Então quando eu me aproximo do menos 3 pela esquerda, o y, ou seja, a função está tendendo a infinito positivo. Quando eu me aproximo do menos 3 pela direita, a reta está tangenciando a assíntota x igual a menos 3. Então está tendendo a infinito negativo. Portanto, ela é descontínua para x igual a menos 3. E o limite dessa função quando x tende a menos 3, ele não existe. Portanto, essa descontinuidade ela é essencial. Bem, eu estou aqui com o GeoGebra novamente. No exemplo 5, a nossa função g de x ela é menos 1 sobre x mais 3 se o x for diferente de menos 3. E ela é 2 se o x for igual a menos 3. Então, nós já vimos a função menos 1 dividido por x mais 3, que não era definida para x igual a menos 3. Agora nós estamos definindo essa função aqui para x igual a menos 3 como sendo 2.
Mas observe que o limite dessa função quando x tende a menos 3 pela esquerda, ele é infinito positivo, e pela direita ele é infinito negativo. E, portanto, como o limite dessa função não existe, essa descontinuidade ela é essencial. Bem, com esse exemplo nós encerramos essa aula, e você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.